Ou, antes de querer salvar o mundo, salve a sua família. Aí você pode me perguntar, mas Tiba, qual que é a incompatibilidade das duas coisas? Qual que é o problema de eu querer salvar o mundo e também salvar a minha família? É a incompatibilidade que o próprio Cristo nos ensinou no Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, ser-lo-á injusto nas grandes coisas. Daí o próprio Jesus, nem sou eu não, tá? É essa incoerência que Jesus nos aponta. Aquele que é infiel na sua missão, no pequeno, naquela missão ordinária e natural que Deus lhe dá pela vocação sacerdotal, matrimonial, né? Este que é infiel nessas coisas será infiel também nas grandes coisas, né? Aí você fala, Tiba, mas o que será da missão sem o meu trabalho, sem a minha pregação, sem a minha música, sem a minha evangelização, sem a minha formação? O que será da igreja se não for eu? Deus precisa demais de mim, eu sou insubstituível, né? Porque eu já tenho uma caminhada e eu estou aí servindo a Deus, salvando almas, né? Salvando almas, vamos salvar as almas, né? E a primeira missão que Deus nos confia, nós que somos casados, vocacionados ao matrimônio, né? Eu falo para nós, né? É a missão da educação, da geração e a educação da prole dentro do matrimônio. Então, o solteiro cuida das coisas exclusivamente do Senhor, como diz também São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Né? O solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Olha que legal, né? Solteiro cuida das coisas do Senhor, exclusivamente do Senhor. Agora, você é solteiro? Beleza, cuida das coisas do Senhor. Não, é casado? Então, São Paulo vai falar assim, o casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. Não, tá achando ruim comigo? Não acha ruim com São Paulo. Eu sei que o teu coração, ele é assim, abnegado. Ele tem sede de Deus, ele quer evangelizar, ele quer retribuir a Deus o que Deus um dia te deu. Isso é nobre, gente, é bonito, é belo, é bacana. Mas vamos colocar as coisas em ordem, porque Deus, Espírito Santo, não é desorganizado, né? Deus vai te pedir conta do teu filho, da tua filha, da tua família, da tua esposa, do teu marido. É a primeira coisa que Deus vai te pedir conta. Não vai te pedir conta do filho dos outros, não, né? Então não caia naquele conto. Cuide dos filhos dos outros, das famílias dos outros, salve eles, que Deus vai cuidar dos seus. Aí você abandona, você terceiriza tudo. Então encosta ali e vai para o mundo, porque na segunda-feira você tem reunião do núcleo, na terça-feira você tem reunião da pastoral, na quarta-feira reunião da paróquia do conselho de não sei das quantas, na quarta-feira é o grupo de oração, na quinta-feira você tem a formação, na sexta você já viaja para a missão e sua vida vira em torno disso. Aí você sai de casa, deixando seus filhos muitas vezes ali, né, vendo televisão. Você não está ali perto, não está dando a atenção devida. E lá no fundo você sente, poxa vida, eu acho que eu precisava estar mais em casa. E já é ali, né, a própria consciência, que muitas vezes é a voz de Deus para nós, nos mostrando o caminho. Deus não é incoerente com a vocação que Ele nos dá, gente. Se Deus nos deu uma vocação matrimonial, né, Ele nos concede primeiro essa tarefa de cuidar dos nossos, cuidar do nosso matrimônio. Esta é a primeira missão. Gente, eu queria muito contar para vocês aqui tudo que eu ouço por aí também, porque eu estou aí nessa levada de missão aí desde os meus 15 anos de idade, né, que eu estou inserido ativamente em evangelização, em grupos, em missões, né? Fui missionário mesmo de uma comunidade, fui da Sacramento de Amor, Missão Maria de Nazaré, depois da Canção Nova fui 17 anos, né? E eu já escutei de muita família, de muitos casais que eu atendi, do problema que isso gera a médio e a longo prazo, principalmente com os filhos e com o matrimônio. Quantas separações acontecendo, quantas traições acontecendo, porque há o distanciamento da família, do casamento, né? Quantos filhos que se perdem, né? Porque o pai e a mãe vai para as coisas de Deus. Que bom, tá lá nas coisas de Deus, então não tem problema nenhum a gente entregar os nossos filhos para Deus. Toma, Senhor, toma conta deles. Porém, Deus não vai fazer aquilo que é a nossa missão. Ele deixa isso muito claro na passagem da ressurreição de Lázaro,
Jesus não manda a pedra de uma hora para outra sumir, né, pela mão dos anjos, né? Anjos, levem a pedra. Não, ele não faz isso. O que ele faz? Ele fala, retirem a pedra. Por que ele faz isso? Porque aquilo que os homens poderiam fazer, ele não ia fazer, né? E faz aquilo que é impossível aos homens, que é a própria ressurreição de Lázaro. É assim também na nossa missão de pai e mãe. Nós temos que fazer aquilo que podemos fazer pelos nossos filhos e pelo nosso matrimônio. Aquilo que compete a nós, o tempo, não só tempo de qualidade, mas tempo cronológico, tempo mesmo, de relógio, de estar ali com o filho, de estar gastando tempo com ele. Muita gente usa da desculpa do tempo de qualidade. Eu não posso ficar com meus filhos não, porque eu tenho que salvar o mundo, Mas quando eu fico com meus filhos, eu fico intensamente. Seu filho não precisa só de intensidade, ele precisa de tempo cronológico. Porque nós não somos anjos, não estamos fora do tempo, gente. Nós nos movemos dentro dessa realidade aqui, ó, de tempo, tá vendo? O tempo passando. Então, este tempo que estamos inseridos, os nossos filhos precisam desse tempo, o nosso matrimônio precisa desse tempo, né? Em nome da missão, não renegue aquilo que primeiro Deus te confiou, porque é esta missão do matrimônio, ali da sua família, da educação dos filhos, da geração deles, dentro do seu matrimônio, de agradar a sua esposa. Mulher, agradar o seu marido, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, né, de agradar ao esposo, de servir ao esposo e à esposa, né? Então, depois que vocês fizerem isso, vocês vão partir para uma outra missão, que é assim. Não estou falando para você deixar a pastoral, deixar o movimento, deixar a comunidade, deixar a missão, deixar a música, deixar a pregação, deixar a formação. Não, você tem que fazer tudo isso, faça, mas depois de cumprir a sua obrigação, porque é primeiro a obrigação, depois a devoção e depois a diversão. Existe uma escala aí, siga isso, porque é isso que a igreja nos orienta. Se fosse para você ficar 24 horas por conta da missão, Deus tinha te chamado ao sacerdócio, à vida celibatária. Mas se você não entrou por esse caminho, se essa não é a sua vocação, o seu chamado, meu amigo, então contente-se com aquilo que Deus te deu e faça bem feito. Faça poucas coisas, mas as faça bem, né? Deus vai te salvar não porque você abandonou a tua casa, deixou lá, porque é um sacrifício para você também, eu sei. Eu estou com saudade lá dos meus filhos, eu queria estar em casa, mas eu estou na missão. Ou então você está sacrificando, né, e abandonando aquilo que Deus te deu de fato como primeira responsabilidade, entendeu? Então sejamos coerentes com aquilo que Deus nos deu. Eu vi, gente, já casamentos alicerçados, de gente de igreja, de gente de frente, se desfacelando por causa desse discurso, tá? Não, mas quando a gente se conheceu, eu já era da igreja, então ela sabia que eu era da igreja, ele sabia que eu era da igreja. Aí depois do matrimônio, entrou de cabeça na missão, até porque tem uma boa desculpa, né? No sentido positivo que eu estou falando, não estou falando que ele usou disso para se afastar do matrimônio, não, com boa intenção, mas ele vai, né, em nome da missão e diz então, não, o errado é ela, porque ela me conheceu assim. Não, meu amigo, você que está errado, porque você tem que entender que a partir do momento que você diz sim e abre o seu coração para receber o matrimônio, o sacramento do matrimônio, as coisas precisam mudar, precisam ser diferentes, né? Você não pode ter o mesmo ritmo de solteiro, você não pode, porque você tem outras responsabilidades, as coisas mudam, né? Então ter essa consciência, porque senão a gente vai abandonar aquilo que Deus nos confiou. Você vai poder fazer o que você precisa fazer, né? Não quer dizer que você vai ficar exclusivamente por conta da sua família, por conta dos seus filhos. Não! Você vai poder fazer a sua pastoral, a sua missão, mas com equilíbrio, com coerência, num segundo momento, contanto que não prejudique a sua primeira responsabilidade. Porque o que tem de filho tomando trauma de Deus, da igreja, da missão, de padre, porque os seus pais os estão abandonando. Eu sei que essa palavra é forte, mas é a verdade. Pais, em nome de Deus, estão abandonando os teus filhos, em nome de uma causa bonita, nobre, mas incoerentes, porque não é esta a primeira responsabilidade destes pais.
Então os filhos vão crescendo e ali vão crescendo com aquela ideia: Deus tirou meu pai de mim, a igreja tirou a minha mãe de mim. E qual que é o resultado disso? Né? Eu não quero isso para mim. Talvez você tenha uma boa experiência de uma família que foi uma família missionária, uma família bem ligada à igreja, que os filhos não se desviaram. É claro, cada filho é um filho, pode ter respostas diferentes, né? Mas com certeza, eu tenho absoluta certeza que estes filhos que não se desviaram foi porque os pais os levavam junto e não os delegavam a terceiros completamente, né? E sempre que podiam, né, levavam, estavam com eles ali nos momentos primordiais, principais, né, cumprindo essa obrigação e depois cumprindo a outra missão. Porque ali tudo bem, os filhos percebem que existe uma coerência ali, que não falta afeto, não falta presença, não falta carinho, não falta nada. Essa é a nossa primeira missão. Eu tinha que falar isso, tá? Eu até ia gravar esse vídeo ontem, mas ontem eu estava tão cansado, eu falei assim, eu vou ficar essa madrugada gravando e editando, no outro dia eu não vou estar inteiro para os meus filhos. Eu falei assim, eu vou falar justamente disso e vou dar um mau exemplo para mim mesmo, né? Não, eu preciso dormir. Então deixei, né, na verdade segunda-feira ficou sem vídeo, para que eu pudesse ficar mais inteiro com eles, para também experimentar isso que eu ia falar para vocês, porque senão não tinha sentido, né? E de fato, como foi bom eu ter feito isso, ter ficado um dia sem o vídeo, ter ficado com eles mais tempo, mais inteiro, mais disposto, né? E como é bom, a gente se sente com o dever cumprido, com a missão cumprida. Quando chegarmos no céu, as primeiras pessoas, as primeiras almas que Deus vai nos pedir conta é do nosso esposo, da nossa esposa e dos nossos filhos, gente. Não criemos a ilusão que Deus vai nos perguntar assim, e o mundo? Você salvou o mundo, meu filho? Você salvou, você evangelizou a galáxia? Você percorreu as terras longínquas? Oh, meu filho, agora vem para o meu reino, porque você deu a vida. Deu a vida? Você deu a vida para os seus filhos, né? Você deu a vida deles, dos filhos, para outros, né? E sobre estes que são os principais que Deus nos pedirá conta. Isso é muito grave. Eu não quero ferir o sentimento de ninguém. Eu sei que é nobre a doação de se entregar para a evangelização. Mas entenda bem o que eu estou falando. Nós não podemos ser incoerentes com aquilo que acreditamos, com equilíbrio. Essa palavra fica tão pejorativa hoje em dia, tão mal usada, mas ela é importante. A gente tem que ter a justa medida das coisas. Não podemos, em nome de algo nobre, bonito, belo, que é o próprio Senhor, o serviço dele, nós estamos falhando tanto na missão primeira que ele nos confiou. Desculpa ser tão incisivo assim, mas é preciso despertarmos para isso. Muita gente caindo neste engodo, tá? E sofrendo as consequências disso. Bom, que Deus nos oriente, nos encaminhe, abra os nossos olhos, que tenhamos paz no coração, fazendo aquilo que Deus nos pede para fazer. Primeiro a obrigação, depois a devoção e depois a diversão.